pessoal, nesse canal científico eu quero falar um pouco da força de Lorentz, tá? Então, o que é a força de Lorentz? A força de Lorentz é o princípio básico do N-Drive, desse motor que está sendo desenvolvido na NASA, tá? Enfim, deixa eu falar um pouco da força de Lorentz, do N-Drive. O que significa, o que é o N-Drive? O N-Drive é um motor que você cria uma força através de um campo magnético, mas ele ainda está em desenvolvimento. A minha ideia é fazer existem patamares de força. Nós temos 4 forças: a força forte, a força fraca, a força provocada pelo campo magnético da Terra e a força gravitacional. Claro que sempre aparece mais alguma força, mas basicamente são essas 4 forças. Bom, um campo, o N-Drive, então eu estou falando sobre força de Lorentz, vou falar sobre o N-Drive e a minha ideia. Tá? Então, tem a força de Lorentz, vou falar já sobre a força de Lorentz. Deixa eu fazer um pequeno comentário sobre o N-Drive. O que é o N-Drive? O N-Drive é um campo que ele produz uma determinada força. Há uma diferença entre força forte e força fraca, intrinsecamente falando, mais a fundo. Ele cria uma determinada força e ele se desloca no vácuo. E ele não precisa de combustível. Tá? Por quê? Porque no vácuo você não tem atrito. Não tem a força de atrito no vácuo. Então, qualquer forcinha que você crie, magnética, através de um campo magnético, baseado na força de Lorentz, similar à força de Lorentz, qualquer forcinha que você crie no espaço, no vácuo, você desloca. Tá? É o princípio da inércia no espaço. Se o corpo está parado, tende a ficar parado. Se ele está em movimento, tende a ficar em movimento. Bom, só que até chegarmos no N-Drive, que a NASA está desenvolvendo, baseado numa força criada por um campo magnético, que não usa combustível, se desloca no vácuo, e mais tarde pode se deslocar, mas ainda tem alguns anos, pode levar décadas de pesquisa, ou 3 décadas, 5 décadas de pesquisa. O que acontece é que, na minha ideia, já que a força provocada a força elétrica provocada na presença de uma carga elétrica sobre efeito de um campo elétrico. Então você tem uma carga elétrica, essa carga elétrica, na presença de um campo elétrico, cria uma força no vácuo. Tá certo? Então, o que é a carga elétrica? É a diferença entre prótons e elétrons, no átomo básico que eu estou falando. Tá? Não vou entrar em detalhes subatômicos. Mas no átomo básico, o que é a carga elétrica? A carga elétrica nada mais é que quando você tem uma variação entre o número de... a diferença entre o número de prótons... A diferença, eu não estou falando aqui sem módulo, não. A diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Tá? Então, a carga elétrica ela é composta por elétrons. Tá certo? E o elétron ele tem massa. E essa massa do elétron é muito pequena. É 10 elevado a menos um valor alto. Estou falando a nível conceitual. Então, se eu tenho a carga elétrica e ele tem massa, a carga elétrica que é composta por elétrons. Então, agora, uma determinada carga elétrica é composta por um determinado número de elétrons. E esse determinado número de elétrons tem uma massa, e eu consigo, com um campo magnético sobre essa carga, que é composta de elétrons, criar uma força, ou seja, o campo elétrico cria uma força numa carga. Se eu conseguir, numa nanotecnologia, criar um chip
TX-RX, transmissor receptor. Um microchip, não, você tem micro, mili, micro, nano, pico. Se eu conseguir, eu peço até ajuda no centro de pesquisa, se eu conseguir minimizar a massa desse meu chip, que tem um receptor e um transmissor, se eu conseguir minimizar essa massa, até ter a massa da carga, que é composta de elétrons, desse chip, então eu conseguiria viajar dentro do meu artefato de vácuo. Eu tenho um campo, tá certo? Esse campo em cima dessa carga, que é composta de elétrons, que tem uma massa muito pequena e cria uma força. Que força? Essa força que cria vai deslocar no vácuo. Se eu conseguir um chip que tem um transmissor e um receptor do tamanho, uma nanotecnologia, ou seja, muito pequenininho, aproximando-se a massa do átomo, a microminiaturização de um chip em fábrica, aproximando-se a massa de um átomo, eu consigo lançar ele espaço afora. Eu acho que eu fui claro. Desculpe, foi uma sinalização. Foi claro. Eu consigo mandar ele espaço afora. Então, então eu estava falando da força de Lorentz, dessa questão dessa força elétrica. Eu vou comentar rapidamente sobre a força de Lorentz. A força de Lorentz é igual a carga que multiplica o campo elétrico mais a velocidade vetorialmente é um campo magnético. Deixa eu ser bem rápido na força de Lorentz. E aqui a força elétrica, tá? É uma força que surge quando você tem um campo elétrico numa carga. Só que essa carga tem massa, porque essa carga é um somatório de elétrons. Então, se eu consigo, com um campo elétrico, numa carga, criar uma força, e se eu imantar esse meu chip, que ele tem uma determinada carga, eu vou criar uma força desse meu microchip. E ele vai viajar em velocidades altíssimas, próximas à da luz. E com isso eu vou poder obter informações via rádio do nosso universo. Antes do tal pendrive que a NASA está fazendo. Porque, inclusive essas informações, se a gente conseguir mandar um microchip em nanotecnologia, dentro dessas características que eu já falei, em longas distâncias, numa velocidade altíssima, ou seja, que ele consiga burlar a quantidade de movimento linear, a força de Lorentz, a inércia, o atrito, no vácuo, ele consiga burlar isso tudo, ou seja, não é ludibriar, é burlar, porque é diferente. Ele vai burlar porque se o elétron se desloca em velocidades próximas da luz, no acelerador de partículas, eu posso ter um chip do tamanho de um elétron imantado que também vai se deslocar em velocidades próximas da luz, com uma força que vai deslocar ele no espaço, que não tem atrito, vai deslocar essa força inicial. Essa força vai ser causada pelo campo, assim como você tem um campo que cria uma força quando você imanta uma carga, eu vou ter um campo elétrico que vai, nesse equipamento, que vai criar um chip com a massa e características, com todas as características dessa carga, o chip, a nível de massa, a nível de carga mesmo, uma carga negativa. Então, são fazer a microminiaturização de um chip do tamanho da carga elétrica e ele ser imantado, ou seja, esse chip tem as características de uma carga elétrica, que sujeita a um campo elétrico, tem uma força que no espaço vai deslocar ela e vencer a inércia, a força de Lorentz, o movimento linear, a quantidade de movimento linear. Ele vai se deslocar, esse chip vai se deslocar em velocidades próximas à da luz. Bem, deslocando-se em velocidades... Quanto tempo eu tenho? 9h47. Já tem 9h47? Então, se deslocando em velocidades próximas à da luz, por isso que eu estou sendo bem conceitual. Deslocando, não quero perder muito tempo nos cálculos.
Deslocando-se em velocidades próximas à da luz, você sabe que, pela relatividade, velocidades próximas à da luz, o espaço se contrai e o tempo dilata. E velocidades acima da luz, futuro. E velocidades acima da luz, passada a aceleração negativa. Vocês sabem que massa é igual a m0, pela relatividade, que eu estudei com as alemães na Católica de Petrópolis, em Física 12. Você sabe que o professor alemão, que tinha um irmão também alemão que trabalhava a bordo do Nimitz, porta-aviões americano, você sabe que a massa é igual a m0 dividido pela raiz d, essa é a forma de Einstein. 1 menos c0 sobre c ao quadrado. Então, repare, se c0 for igual a c, dá 1. Tá? Então, se a velocidade for igual à da luz, o que acontece? 1 menos 1 ao quadrado dá 0. Raiz de 0 dá 0. M0, uma massa m0 dividido por 0, a massa fica infinita. Esse é o problema. Porque se eu tiver uma massa normal, ela vai ficar infinita. Então não tem como trafegar no espaço. Mas se tiver uma massa, esse chip, com transmissor e receptor e nanotecnologia, uma massa próxima dessa carga, ele viaja. Velocidades altíssimas. Olha, se eu conseguir 30% da velocidade da luz, está bom. Está bom demais, 30% da velocidade da luz. Nossa mãe, já vai trazer grandes informações desse gigantesco universo em expansão, que eu não quero entrar em detalhes. Então, esse é o princípio. No lugar dessa carga, um microchip com as mesmas características, com transmissor e receptor, para viajar longas distâncias no espaço e nos trazer informações. Eu vou terminar só lendo qual é a característica que teria essa carga. A força elétrica é uma força fundamental da natureza. Ok. Então, é a força elétrica que eu estou usando. Manifestando-se na presença de uma carga elétrica, só que no lugar dessa carga elétrica eu vou ter o meu microchip. Com a massa dessa carga elétrica e com a carga dessa carga elétrica. Sob o efeito de um campo elétrico, no vácuo, vai embora. Então, eu estou querendo criar um artefato, peço até um centro de tecnologia que me ajude, não para nós em si viajar, mas para alguma coisa viajar muito rápido e trazer informações de longas distâncias, que seriam de alta riqueza para a ciência. Eu acho que eu fui o mais caro possível, porque eu não posso ter um vídeo muito longo. Preciso da ajuda do centro de pesquisa. Quero agradecer, não estou falando aqui de religião, futebol, política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, um abraço.